A Portas Abertas, que é uma ótima fundação, estimou que 388 milhões de cristãos vivem sob algum tipo de perseguição. Um problema enorme da nossa época. E você está certo. Não fazemos manifestações nas ruas por isso. Acho que você realmente tem que tirar o chapéu para a equipe de propaganda palestina, porque eles conseguiram sustentar uma narrativa incrivelmente popular por gerações. E eles conseguiram encontrar muitos apoiadores dentro do mundo muçulmano e, de certa forma, organizar a comunidade islâmica global para apoiá-los nessa questão. Mas não existe uma coalizão semelhante em relação à perseguição dos cristãos. Hoje, estou acompanhado por Samuel Ben-Ur, um analista de pesquisa da Fundação para a Defesa das Democracias, com foco no Oriente Médio e na perseguição aos cristãos. Samuel escreveu extensivamente sobre o Hamas e o futuro de Gaza, Irã, jihadismo e a crescente perseguição aos cristãos ao redor do mundo. Antes de ingressar na FDD, Samuel trabalhou na Foundation for Individual Rights and Expression, no American Enterprise Institute e em uma startup israelense de cibersegurança. Ele também é formado pela Universidade Tufts, onde fundou o Tufts Tribune, um jornal universitário dedicado à liberdade de expressão e à reportagem politicamente equilibrada. Samuel, muito obrigado por se juntar a mim. Obrigado por me receber. Agora, Samuel, todo mundo está falando sobre um plano para finalmente desarmar o Hamas. Você acredita mesmo que o Hamas vai voluntariamente entregar suas armas? Por que o Hamas entregaria voluntariamente justamente aquilo que lhe dá poder? Então é claro que o Hamas nunca vai entregar suas armas de boa vontade. E muita da atividade recente que vimos do Conselho da Paz tem sido uma tentativa deles de meio que contornar esse fato de diferentes maneiras e em diferentes avaliações. Então, o plano mais recente de 15 pontos que eles acabaram de enviar para Israel e para o Hamas basicamente diz que o Hamas será desarmado em parcelas verificáveis de território. Então, em algumas das partes que o Hamas atualmente controla, no lado deles de Gaza, que agora está dividida pela linha amarela, haverá áreas onde o Hamas vai entregar as armas. Algum comitê de verificadores internacionais vai entrar e verificar que o Hamas está desarmado. E então, Israel vai, eu acho, se retirar dessa parte de Gaza, o que não faz muito sentido, em primeiro lugar, porque Israel não controla as partes de Gaza onde o Hamas está ativo. Esse é basicamente o objetivo da zona de segurança e da linha amarela. Então não está claro se vai ser assim, se Israel vai se retirar de uma área proporcional do lado deles da linha amarela. Mas, independentemente de qual seja a parte técnica disso, significa que o Hamas está dizendo que vai se desarmar e que Israel não será quem vai desarmá-los. E é por isso que Netanyahu e Israel, claro, rejeitaram esse acordo. E é por isso que Kushner está voltando para Israel para tentar negociar alguma coisa, porque eles não confiam no Hamas, nem deveriam confiar. Agora sim, então Israel está dizendo que o Hamas tem tentado reconstruir a produção de armas, drones, forças navais e suas unidades Nukba. O comportamento do Hamas nos diz mais do que qualquer acordo que ele assine na mesa de negociações? Com certeza. Ao longo do cessar-fogo, esse cessar-fogo deveria estar entre aspas, mas desde outubro, Israel tem realizado uma série de ataques aéreos contra o Hamas, que tem tentado reconstruir suas capacidades em praticamente todos os aspectos da organização. Isso significa que eles têm atacado fábricas onde o Hamas está tentando se rearmar, e também financiadores que têm tentado bancar esse rearmamento. E também comandantes operacionais que continuam planejando ataques contra soldados israelenses e também contra civis. E outro alvo deles é o seguinte: recentemente o Shin Bet declarou publicamente que eliminaram um terrorista que participou pessoalmente do ataque de 7 de outubro. E esses seriam os únicos tipos de ataques aéreos que não estão diretamente ligados ao Hamas tentando se reconstituir. Mas Israel tem sido muito ativo, especialmente nos últimos meses. Isso meio que diminuiu desde que esse acordo foi anunciado. Acho que há muitas considerações políticas sobre as quais podemos falar mais para explicar o motivo disso. Mas ao longo dos últimos meses, Israel tem atacado comandantes de unidades do Hamas, comandantes de pelotão, financiadores, praticamente todo mundo. Para ser honesto, é um pouco mais do que apenas enfraquecer o Hamas periodicamente. Esse é o nível em que as coisas estavam. Agora, o que realmente significa o desarmamento do Hamas? Ou seja, se o Hamas entregar milhares de fuzis, mas mantiver seus túneis, explosivos, comandantes, capacidade de produção de armas e a habilidade de recrutar, então o Hamas realmente se desarmou? Não. E é por isso que Israel insiste no desarmamento total, que significa tudo o que você mencionou e qualquer outra coisa que eles possam ter. E, você sabe, eles saírem do governo. Mas quando esse plano de 15 pontos foi anunciado pela primeira vez, houve algumas inconsistências em como o Conselho de Paz apresentou o que significava desarmamento. Eles estavam focados na infraestrutura terrorista, túneis, foguetes maiores e alguns RPGs.
Eles não disseram, eles tinham um outro plano meio estranho para os Kalashnikovs, que na verdade são as armas que o Hamas usa para manter o controle dentro da faixa de Gaza. Eles reprimiram o movimento popular de protesto que deveria ter acontecido no início de junho. Mas, em vez disso, o Hamas ficou sabendo e enviou seus guardas armados com AK-47 para ficar nas ruas e impedir que esse protesto acontecesse. Então, Israel precisa que isso esteja no acordo, se houver um acordo. E, novamente, você deve ser cético se alguém disser que encontrou magicamente uma maneira de convencer um culto da morte que está disposto a morrer por sua causa a entregar suas armas. Mas mesmo que eles assinem esse documento, isso ainda é algo que precisa ser resolvido. Então eles esclareceram depois que o acordo inclui armas leves como AK-47. Mas isso não estava no acordo original, eu acho, porque Israel insistiu que fosse incluído. Mas a estimativa original, e isso é basicamente um palpite, mas o Conselho da Paz sabe que o Hamas nunca vai entregar todas as suas armas. Então eles estão tentando meio que justificar a própria existência como organização mostrando esse progresso, quando na verdade é só correr em uma esteira. Quem pode realmente verificar que o Hamas entregou todas as suas armas? Você sabe, estamos falando de uma organização que passou anos construindo uma enorme infraestrutura subterrânea. O atual plano prevê que forças internacionais eventualmente ajudem a estabilizar Gaza. Mas quem realmente vai enfrentar o Hamas, se o Hamas se recusar a cooperar? Então, há duas respostas diferentes para essa pergunta. A primeira é sobre quem vai verificar o desarmamento. O Conselho da Paz anunciou, nesta declaração, que um Comitê Internacional de Verificação seria constituído e que eles seriam os responsáveis por entrar nas partes de Gaza controladas pelo Hamas e verificar que você sabe, que o Hamas entregou suas armas. Não está claro quem exatamente fará parte disso. Certamente não será a ISF ou a Força Internacional de Estabilização, que é, você sabe, uma parte diferente dessa equação. Então provavelmente será composta, você sabe, talvez por diplomatas ou políticos dos países do Conselho da Paz. Agora, há algumas coisas. E primeiro, eu só quero destacar isso. O Hamas realmente concordou com esse acordo. Eles concordaram. Israel não. E isso deveria dar a qualquer pessoa que se interessa por esse assunto há algum tempo um grande motivo de preocupação. Porque o Hamas está disposto até mesmo a colocar isso no papel? Porque diz que eles estão dispostos a se desarmar. E eu acho que o motivo é porque, no Conselho de Paz, estão os principais apoiadores do Hamas, Turquia e Catar, não o Irã, obviamente, mas Turquia e Catar possivelmente fariam parte desse comitê de verificação. E eu acho que o Hamas vê esse tipo de acordo como sua melhor chance de sobrevivência, onde Israel não é quem está verificando o desarmamento. Eles teriam que confiar na palavra dos países no Conselho de Paz, certo? Então, se de alguma forma, e isso teria que ser negociado, e você sabe, sempre existem as perdas que os Estados Unidos tiveram na mesa de negociações com países do Oriente Médio ao longo dos anos, com o Irã sendo o exemplo mais recente. Mas se eles conseguirem, Turquia e Catar conseguirem entrar nesse comitê de verificação, o Hamas acha que pode se esconder à vista de todos o suficiente nesse modelo para sobreviver como organização e manter o verdadeiro poder em Gaza. Agora, em termos de quem faria o desarmamento, ninguém faria isso. O Hamas estaria se desarmando voluntariamente, o que, à primeira vista, é um pouco ridículo. Porque o objetivo disso tudo é contornar o que eu acho, você sabe, pelo menos eu venho dizendo, e muitas outras pessoas vêm dizendo desde o início desse cessar-fogo. A única maneira disso acabar é Israel entrar nos cerca de 30% restantes da faixa de Gaza e desarmar o Hamas. E existem diferentes formas disso acontecer, incluindo formas que podem se estender por um período mais longo, mas com menos vítimas civis. Mas, no fim das contas, é isso que precisa acontecer se o Hamas for desarmado, porque eles não vão entregar suas armas de boa vontade. E eu não confiaria em um comitê de verificação se ele tivesse alguém além de autoridades dos Estados Unidos ou de Israel. Mas acabamos recriando exatamente o mesmo erro que aconteceu após a retirada de Israel em 2005, com o Hamas se reestruturando, enquanto o mundo se convence de que, você sabe, o problema foi resolvido. Eu acho que, se esse acordo atual for aprovado do jeito que está, isso é provável. O Hamas já está se reestruturando. E agora, porque esse acordo foi anunciado, Israel diminuiu, você sabe, o ritmo dos ataques que estava fazendo contra o grupo terrorista. Não está claro o quão eficazes esses ataques foram em realmente impedir o rearmamento deles. Mas você teria que pensar que o Hamas tem tão pouca capacidade de produzir armas internamente depois de 3 anos de guerra e Israel destruindo. Você sabe, provavelmente quase todos os centros de produção deles. Você teria que pensar que isso estava funcionando. Se isso realmente lhes der uma pausa para reconstruir e se rearmar, e eles tiverem um cronograma ao longo de, você sabe, 5 anos ou algo assim para reconstruir, eles vão encontrar uma maneira de fazer isso. Eles têm métodos clandestinos para conseguir remessas de armas e materiais para dentro do país. Houve um caso em que simpatizantes ou membros do Hamas no Egito enviavam caixas de combustível para foguetes pela costa do Egito até Gaza.
E eles simplesmente pegavam essas caixas nas praias. Eu não sei o quão eficaz isso é em grande escala, mas o ponto é que eles vão tentar se rearmar durante esse período. Eles vão tentar sobreviver com uma verdadeira força em Gaza. E não existe nenhum pedaço de papel no mundo que vá mudar esse fato ou impedir que eles tentem fazer isso. Agora, quanta da infraestrutura militar do Hamas realmente resta hoje? Existe alguma maneira de verificar isso com precisão? Não existe um bom banco de dados ou uma contagem. Não é como se eles tivessem divulgado essa informação. Existem algumas coisas que sabemos. Uma delas é que eles não lançam um foguete, acho que há um ano, talvez mais. Então, você pode assumir que essa capacidade está completamente fora de questão. Israel às vezes fala sobre isso, especialmente nos ataques recentes, em que atingiu um silo que continha foguetes, certo? Mas, no início do cessar-fogo, às vezes eles diziam que estavam realizando ataques para evitar o lançamento de foguetes. E eles também não dizem isso há meses, o que leva você a acreditar que, mesmo que o Hamas tenha uma dúzia, algumas dezenas, talvez até 100 foguetes, eles não têm lançadores para eles. Então, você pode dizer que essa capacidade está fora de questão, porque Deus sabe que eles teriam tentado lançar um foguete contra Israel a qualquer momento, só para lembrar as pessoas de que eles existem, certo? Esse é o ponto. Servem mais para mandar um recado, porque eles nunca acertam nada. O sistema de túneis é a grande preocupação de infraestrutura. E os números, mesmo após 3 anos de guerra, são bem pífios, pelo menos pelo que Israel divulgou publicamente. Eles dizem que cerca de 50% dos túneis totais que eles conhecem foram destruídos ou preenchidos com cimento de alguma forma. E a maior parte disso está acontecendo no lado controlado por Israel, da linha amarela. Então, essa é a área que eles controlam. Eles nem terminaram de destruir todos os túneis. Existem também partes de Gaza, como os campos centrais, onde Israel nunca entrou. Durante todo o curso desta guerra, eles nunca estiveram lá. E sempre que Israel entra em uma dessas áreas, pelo menos esse tem sido o padrão, eles descobrem quilômetros de túneis que não sabiam que existiam antes. Esse vai ser o grande problema da infraestrutura terrorista, porque eles estão no subsolo, são difíceis de destruir e, para ser sincero, não é difícil reconstruí-los, porque você só precisa de equipamentos civis de escavação para fazer isso. E isso não é algo que Israel, você sabe, vai sair bombardeando em massa necessariamente. Então esse é o verdadeiro ponto de atenção. Todo o resto pode ser feito acima do solo e de forma verificável, mas isso não. E completar essa parte do desarmamento provavelmente vai exigir um esforço prolongado por parte de Israel. Mas você acha realista criar um governo palestino em Gaza que seja independente do Hamas? O Hamas não poderia simplesmente se infiltrar nessas novas instituições do governo palestino por dentro e, basicamente, você teria o Hamas sob outro nome? Eles certamente vão tentar, não está claro. Parece que o NCAG, que é o órgão sediado no Egito agora e liderado por Ali Shaf, que deveria ser formado por tecnocratas palestinos, ainda não foi infiltrado pelo Hamas. E a razão pela qual posso afirmar isso é porque Israel disse que, hipoteticamente, não teria problema com eles administrando a faixa. E eu acho que Israel saberia melhor do que qualquer outro grupo, além do próprio Hamas, se as pessoas do NCAG fossem membros do Hamas. Eles, sem dúvida, em todos os níveis, vão tentar infiltrar novas instituições dentro de Gaza. Eles já fizeram isso até mesmo com organizações internacionais que entraram em Gaza, como a UNRWA, por exemplo. Ou, você sabe, a Al Jazeera não é internacional, mas também não é uma mídia baseada em Gaza. E mesmo assim, eles têm agentes do Hamas em seu meio. Qualquer coisa que tente operar dentro de Gaza, controlada pelo Hamas, sempre vai enfrentar a ameaça de infiltração do Hamas. Uma coisa que o Conselho da Paz fez, que eu acho que pode realmente ajudar a aliviar essa preocupação, é um programa diferente que eles anunciaram, chamado Zonas Piloto, que é essencialmente um assentamento reconstruído, financiado principalmente pelos Emirados Árabes Unidos, pelo menos o primeiro, onde civis palestinos avaliados que, primeiro, não possuem armas, segundo, são identificados, por um mecanismo a ser especificado, como pessoas sem afiliação ao Hamas, iriam viver no lado controlado por Israel da linha amarela, e haveria pequenos bolsões administrados pela UNRWA. Então, nesse ponto, você não pode impedir que alguns membros do Hamas entrem nessas novas áreas. Não importa o que você faça, sempre haverá pessoas que são ideólogos do Hamas, ou que vão se juntar ao Hamas, mesmo que ainda não tenham se juntado. O que você pode fazer é garantir que armas não entrem nessas novas áreas. E eu acho que começar do zero dessa forma é, digamos, a maneira mais inovadora e com mais chances de sucesso do que qualquer outra coisa, sabe? Além de mais 3 anos das FDI em Gaza desarmando. Você sabe, de porta em porta. Agora, a gente ouve o tempo todo que o Hamas não representa o povo palestino. Quanto apoio o Hamas realmente tem entre os palestinos hoje em dia? Existe alguma maneira de verificar essa informação? Sempre existem algumas pesquisas sendo feitas, seja por órgãos palestinos ou por grupos internacionais. A maioria delas coloca esse número em torno de 50%. E mantém esse número, sabe,
relativamente estável, mesmo durante a guerra. Você não pode confiar nessas coisas. Não porque as organizações que as fazem sejam mal intencionadas, mas porque existe uma cultura de medo tão grande em Gaza que, mesmo se você responder uma pesquisa anônima, o Hamas vai descobrir. E, sabe, bater na sua porta, te arrastar pra rua e te executar, que é o que eles fazem com qualquer um que se opõe a eles publicamente. Então, é realmente difícil saber. Uma maneira de tentar descobrir isso é fazendo o programa que acabei de mencionar, aquele esquema da zona piloto. Porque assim as pessoas poderiam expressar sua rejeição ao Hamas, saindo da parte de Gaza controlada pelo Hamas e indo para o lado controlado por Israel. Eu não sei quantas pessoas fariam isso. Eu não sei quantos habitantes de Gaza aceitam viver sob o governo do Hamas em um enclave destruído por uma guerra que o próprio Hamas trouxe para eles. Uma situação racional, você sabe, significaria que quase todo mundo em Gaza despreza o Hamas, mas não é um lugar racional de forma alguma. Então, eu não ficaria surpreso se eles ainda tivessem um forte apoio. Você acha que Gaza pode ser desradicalizada? Quer dizer, você acha que eles vão conseguir reconstruir sua cultura e sistema educacional e se livrar dessa ideologia que causou o 7 de outubro? Em termos teóricos, é possível. E você sabe, o Japão e a Alemanha foram desradicalizados, você sabe, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão sendo o mais comprometido ideologicamente entre eles, praticamente toda a sua população. Quero dizer, se você olhar para o Japão Imperial na Segunda Guerra Mundial, é assim que seria se o Hamas comandasse um país, basicamente. E ao longo de uma geração, eles foram desradicalizados. Então, é possível. Eu não acho que isso seja provável de acontecer, porque precisaria haver uma força externa muito forte. Quero dizer, o motivo pelo qual o Japão e a Alemanha conseguiram ser desradicalizados foi porque os Estados Unidos ocuparam esses países até o ponto em que puderam sair e sentir que a população não iria simplesmente retomar a guerra imediatamente. Eu não sei quem faria isso nesse caso. Existe algum precedente? Os Emirados Árabes Unidos têm sido muito bons em desradicalizar sua população, que, é claro, tiveram um tipo semelhante de radicalização em sua sociedade, mas não chegou nem perto do mesmo nível. A Arábia Saudita talvez também, e você sabe que eles gostariam de participar de qualquer projeto que envolva Gaza também. Então, existe precedente para desislamização ou reversão da islamização radical de uma sociedade, mesmo dentro da região. Mas isso envolveria uma ocupação prolongada por alguma força para conseguir instituir isso, sabe? Ao longo de uma geração, ou até mais. Agora, quero passar para o Irã. O que acontece hoje no Irã se um muçulmano decide se tornar cristão? O cristianismo está realmente crescendo dentro da República Islâmica? E se está, por que isso assusta tanto o regime? Então, são três perguntas diferentes. A primeira que quero responder é que o Irã tem uma das populações cristãs que mais cresce, ou uma das populações cristãs de crescimento mais rápido do mundo atualmente. Isso em termos de taxa de crescimento. Existem aproximadamente 1 milhão de cristãos vivendo no Irã. O número real provavelmente é maior, mas esses são apenas os dados encontrados em pesquisas anônimas. O motivo pelo qual tantos deles estão se convertendo ao cristianismo é que quem mais faz isso é um público jovem e instruído. E o motivo é que eles estão tão desiludidos com esse regime, que se define de forma tão rígida pelo Islã, que eles estão buscando algo diferente. E você pode dizer todos aqueles clichês sobre o cristianismo prosperar na opressão e onde as coisas são mais sombrias. E isso certamente se confirmou ao longo da história. Mas eu acho que as pessoas associaram o regime e o desprezo que sentem por ele ao Islã. Então, não só há um crescimento do cristianismo, mas também uma desaceleração enorme da fé islâmica dentro do país. Quero dizer, estamos falando da secularização da população jovem iraniana. Houve relatos durante os bombardeios de que as pessoas nem sequer se escondiam nas mesquitas, porque não queriam entrar nelas ou serem associadas a isso. Então, você sabe, o regime se define como um regime islâmico, república islâmica, chame como quiser. E as pessoas que odeiam o regime acabam transferindo esse ódio para o Islã. E agora, o que acontece se descobrirem que você é cristão? Se descobrirem que você é um convertido ao cristianismo, ou seja, alguém que nasceu muçulmano, mas se converteu ao cristianismo, você é rotulado como apóstata pelo sistema judiciário do Irã, que é baseado na Sharia. E você provavelmente será preso. E, de acordo com a lei, é permitido que você seja executado por esse crime. O Irã, é claro, por causa das coisas que acabei de descrever, porque o crescimento do cristianismo dentro do Irã está relacionado ao desprezo pelo regime. Essa é uma das razões pelas quais eles estão extremamente preocupados com isso. E ao longo dos dois grandes cessar-fogos recentes, um após a Guerra dos 12 Dias e o atual, eles usaram ambos como uma oportunidade para reprimir os convertidos ao cristianismo, junto com o restante da população que eles veem, como você sabe, se manifestando contra o regime ou protestando de alguma forma. Agora, você escreveu sobre o Irã usando capacidades de vigilância cada vez mais sofisticadas. Alguém pode, basicamente, ser rastreado por praticar a religião errada? E quanto dessa tecnologia de vigilância veio da China?
Bastante. O Irã definitivamente não tem uma infraestrutura de vigilância doméstica robusta. Teve que importar a maior parte dela da China. Meus colegas, Brad Bowman, Elaine Zensky e Mark Montgomery, escrevem sobre isso em Axis of Aggressors, que acabou de ser lançado. Mas o Irã basicamente importou uma versão mais limitada do sistema de vigilância doméstica, incrivelmente sofisticado, da China. Os que podemos verificar são Tiandi, que é uma empresa de vigilância por vídeo, uma empresa chinesa de vigilância por vídeo que forneceu ao Irã muitas das câmeras usadas para reprimir e matar manifestantes durante o movimento Mulher, Vida, Liberdade. E essas câmeras, junto com algumas empresas de software que a China também possui e conectou com os iranianos, têm reconhecimento facial por IA, gravação de áudio também, que podem ser instalados em igrejas domésticas para vigiar as pessoas lá. Então, não é nem de perto tão robusto quanto o da China, até porque o Irã é relativamente pobre e, em geral, não é tecnologicamente avançado. Mas parte do sistema de vigilância deles foi atualizado com o que há de mais avançado no mercado e vem diretamente da China. Agora, você estudou a perseguição religiosa ao redor do mundo. Na sua opinião, qual é o país mais perigoso do mundo hoje, simplesmente para ser cristão? Sem dúvida, é a Coreia do Norte. Eles têm cerca de 400 mil cristãos. E isso com base em pesquisas muito difíceis de verificar, porque é uma sociedade extremamente fechada. Mas mesmo assim, você sabe, a Constituição da Coreia do Norte diz que somos um país socialista, mas que temos, você sabe, liberdade para todas as religiões. Claro, isso é totalmente mentira. Se você for pego com uma Bíblia na Coreia do Norte, há precedentes de 3 gerações da sua família serem enviadas para um campo de trabalho forçado e, você sabe, basicamente mortas. Você nunca vai sair de lá. Eles matam pessoas lá o tempo todo, e é impossível verificar isso porque não temos nenhuma forma de entrar nessa sociedade. Então eles veem o cristianismo como um crime contra o Estado, só de acreditar nisso, assim como a maioria das outras religiões. Mas na verdade, não existem outras religiões que sejam ou tenham sido realmente proeminentes na Coreia do Norte. Então as penalidades por isso, quero dizer, é o regime mais opressor do mundo, eu diria, o mais totalitário. E eles veem, claro, ser cristão como um crime contra Kim Jong-un e o regime de Kim. Então, isso é definitivamente o pior. Então, há outros que competem por esse título, especialmente a China e o Irã. Agora, você argumentou que China, Rússia, Irã e Coreia do Norte não estão simplesmente perseguindo cristãos de forma independente. Eles estão, na verdade, aprendendo e ajudando uns aos outros. Como é essa cooperação? Então, a melhor maneira de descrever isso é que há um efeito cascata da China e da Rússia para o Irã e a Coreia do Norte. O que une todos esses países é que todos são autoritários e a religião, de modo geral, não pode ser cooptada pelo Estado. Como o Islã no Irã, ou especificamente o cristianismo ortodoxo russo na Rússia, que é uma instituição extremamente corrupta. Onde o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, é um velho amigo de Putin e segue as ordens dele. Eu até fui à Coreia do Norte e abençoei a única Igreja Ortodoxa Russa da Coreia do Norte, que é puramente para exibição. Não tem uma congregação fixa. É apenas um espetáculo para dignitários estrangeiros, com fins de propaganda. Mas eles estão profundamente entrelaçados nesse tipo de mitologia. Mas o que une esses países é que não pode haver nenhuma instituição dentro de suas sociedades que coloque algo acima do Estado, certo? Isso é comum ao autoritarismo. É por isso que os Estados Unidos, que surgiram a partir de valores judaico-cristãos, são o país menos autoritário já concebido na história da civilização. É porque existe essa ideia de que ninguém está acima de Deus, certo? Isso é fundamental. E nascer com essa teologia te dá direitos inalienáveis, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Portanto, é imoral para um governo tirar esses direitos do homem. Essa é a ideia mais anti-autoritária que um Estado pode ter. E é por isso que, em sociedades autoritárias, como as 4 sobre as quais acabamos de falar, todos eles estão unidos na crença de que o cristianismo é perigoso para eles, porque não é uma religião que eles possam tolerar sendo controlada. O caso óbvio fora desse padrão seria o Irã, mas a diferença é que o Irã obtém sua legitimidade por ser a única voz do Islã. Então, eles basicamente confundiram. Sabe, ainda mais do que o culto à personalidade de Kim na Coreia do Norte e, sabe, Mao e Mao Xi na China. Mas eles mesclaram o Estado com Deus de uma forma que permite a eles fundir uma religião, que é a religião do Estado, com o seu sistema autoritário. Mas, obviamente, você não pode ter uma religião diferente fora disso, porque isso desafia, sabe, a legitimidade do Estado. Então, de qualquer forma, é por isso que eles fazem isso. Como eles fazem é complexo, e existem muitos tipos diferentes de relacionamentos. Uma coisa que você pode definir de forma geral para todos esses casos é que a China forneceu tecnologia de vigilância interna para todos esses países. Coreia do Norte, Rússia e Irã receberam grandes quantidades de tecnologia chinesa que eles usam para vigiar, você sabe, todas as partes de suas populações, mas também para vigiar cristãos, em todos esses países por esses motivos.
Existem outros tipos de relacionamentos que valem a pena mencionar. China e Coreia do Norte também têm uma história muito forte, porque compartilham concepções semelhantes sobre como lidar com o cristianismo, embora a China seja menos austera em relação a isso do que a Coreia do Norte. Mas algo a se notar é que, muitas vezes, cristãos norte-coreanos tentam, obviamente, fugir da Coreia do Norte. E um dos lugares para onde eles tentam fugir é a China, porque essa fronteira é um pouco menos vigiada do que a zona desmilitarizada na Coreia do Sul. Então é mais fácil para eles irem para lá. Quando a China encontra esses refugiados, a pedido do governo norte-coreano, ela frequentemente os envia de volta para enfrentar, você sabe, campos de trabalho forçado, com 3 gerações da sua família indo junto com você. Então esse é outro exemplo realmente terrível dessa cooperação, na minha opinião. Há mais alguns, tem mais um que eu quero destacar, que é a Rússia e o Irã. E são os dois mais próximos, no sentido de ambos se apresentarem como porta-vozes de uma religião, certo? E na Rússia é o cristianismo ortodoxo russo. E no Irã é o Islã. Eles se uniram para sediar uma cúpula teológica com o patriarca Kirill, que eu mencionei antes. É o chefe da Igreja Ortodoxa Russa. E os mulais do Irã. Eles se reuniram, acho que mais de uma dúzia de vezes nas últimas 2 décadas, para criar uma estrutura para, no palco internacional, destruir os direitos humanos universais. E eles chamam isso de valores tradicionais. A formulação básica disso é que nossas religiões compartilham um conjunto universal de valores tradicionais. E devemos implementar esses valores em vez dos direitos humanos universais, porque nossas formulações estatais de religião estão corretas. Agora, não faz sentido que o Islã fundamentalista radical e o cristianismo ortodoxo russo se unam para fazer isso. Mas o motivo pelo qual eles conseguem é porque valores tradicionais, na verdade, não têm uma definição, certo? Direitos humanos universais têm uma definição, e é que qualquer pessoa deve ser livre para praticar qualquer religião que achar adequada. Essa é a formulação sobre liberdade religiosa nesse sistema. Mas valores tradicionais são aquilo que o Estado diz que é tradicional, certo? Então, a Rússia diz que tem todo um sistema do que são religiões tradicionais. E no cristianismo, é o cristianismo ortodoxo russo. É só o cristianismo ortodoxo russo. E eles até aceitam o judaísmo, certo? E aí o Irã pode ter uma concepção totalmente diferente do que são valores tradicionais. E eles podem dizer que os valores tradicionais deles são obrigar as mulheres a usarem hijab. E, se não usarem, elas serão chicoteadas. Certo. Então, isso pode se manifestar de formas diferentes e funcionar dentro de cada um desses sistemas autoritários. E, basicamente, é só um cheque em branco para esses governos justificarem qualquer atividade repressiva que estejam fazendo contra suas próprias populações. Então, eles não tiveram sucesso em exportar isso para a comunidade internacional, obviamente, porque é uma ideia terrível, mas eles estão colaborando nisso. E é por esse motivo, para suprimir a liberdade religiosa e a livre prática do culto cristão. Milhões de pessoas em toda a América e Europa marcharam por Gaza, e você sabe o que está acontecendo com os palestinos. Onde estão as marchas pelos cristãos que estão sendo massacrados, digamos, no Sudão e na Nigéria? Porque um conflito domina universidades, celebridades, redes sociais e instituições internacionais, enquanto o outro pode permanecer quase invisível. Essa é uma ótima pergunta. É muito difícil haver uma única resposta, porque a escala da perseguição contra os cristãos é simplesmente titânica. Portas Abertas, que é uma ótima fundação, estimou que 388 milhões de cristãos vivem sob algum tipo de perseguição. Muitos desses estão na China. E você sabe, se você está na China, provavelmente, na maioria dos casos, não será morto. Então são diferentes níveis de perseguição, mas ainda continua sendo um enorme problema de liberdade religiosa da nossa época. E você está certo, não temos manifestações nas ruas por isso. A administração Trump foi meio que a primeira administração americana a destacar isso como uma questão de política externa de liberdade religiosa, o que eu acho que nenhuma administração dos Estados Unidos anterior fez. O presidente fez, mesmo que esse problema exista, sabe, desde que o cristianismo surgiu, certo? Então, muito, muito antes, desde o início e antes mesmo da América. Eu acho que você realmente tem que tirar o chapéu para a equipe de propaganda palestina, porque eles conseguiram sustentar uma narrativa incrivelmente popular e, para muitos, convincente por gerações. E eles conseguiram encontrar um monte de apoiadores dentro do mundo muçulmano e, de certa forma, organizar a comunidade islâmica global para apoiá-los nessa questão. Eu acho que isso tem um poder tremendo, porque a comunidade deles, nesse sentido, é construída em torno dessa única questão. Então, isso é o que define tudo. Mas não existe uma coalizão semelhante para a perseguição aos cristãos. Agora, a outra contradição que eu quero explorar. Israel é rotineiramente acusado de ser hostil em relação aos cristãos. Como o tratamento dos cristãos em Israel se compara com o tratamento dos cristãos em outros lugares do Oriente Médio? E você acha que as críticas a Israel, às vezes, estão desconectadas da realidade mais ampla enfrentada pelas minorias religiosas em toda a região? Sim, é uma discussão totalmente hipócrita, como você disse. Eu quero dizer que existem casos de, você sabe, discriminação e, às vezes, até violência contra cristãos em Israel. Isso não é para justificar isso. Está em um nível muito baixo.
O governo faz prisões nesses casos, especialmente quando esses casos recebem atenção internacional, e isso não deveria ser assim. Eles deveriam ser mais proativos em relação a isso, mas nos casos que recebem atenção internacional, com certeza eu diria isso. A diferença que procuramos, pelo menos quando estamos decidindo como definir. Quando há um problema de perseguição a cristãos dentro de um país, uma questão é: o governo está causando problema, certo? Ou está tentando impedir, o que faz uma grande diferença? Porque, você sabe, aqui na América, há casos de pessoas abrindo fogo em igrejas toda semana, ou quase isso. Quer dizer, há muita violência anticristã na América. Mas como o governo responde a isso? Certo, e nós respondemos a isso, você sabe, rastreando essas pessoas ou atirando nelas no local se estiverem armadas, ou prendendo-as e jogando-as na prisão pelo resto da vida. E isso significa que mesmo havendo pessoas na América que odeiam cristãos e vão persegui-los, a América não é, você sabe, um país que pratica perseguição aos cristãos. Israel é assim também, e eles têm muito menos violência. Quero dizer, ninguém foi morto por ser cristão em Israel, pelo que eu me lembro. Tenho certeza de que há alguns casos na Europa, mas certamente não nos últimos, você sabe, 15, 20 anos. Isso simplesmente não tem acontecido. O que tem acontecido são muitos casos de cusparadas, como pessoas cuspindo em clérigos e nas portas de mosteiros. Teve aquele vídeo horrível no começo do ano de um cara chutando uma freira bem no meio da rua, em plena luz do dia. Eles prenderam esse cara e ele está enfrentando acusações, sabe, por motivos religiosos. Eu não sei exatamente qual é a lei israelense, mas eles têm uma designação equivalente a crime de ódio pela qual ele está sendo acusado. É isso que você quer ver. Você quer ver Israel fazendo isso mais vezes. E você especialmente quer ver pessoas como Ben-Gvir não dizendo algo do tipo: cuspir é um costume judaico antigo e não deveria ser crime. Que foi o que ele disse tanto em 2017 quanto em 2023. Isso definitivamente não ajuda em nada. E é preocupante que ele esteja no comando da polícia. Então, vamos ver como vão as eleições. Isso certamente é problemático, mas você não pode dizer que Israel, como Estado, não está comprometido com a liberdade religiosa e com a proteção dos cristãos, quando é, de longe, o lugar mais seguro do Oriente Médio para os cristãos viverem. E há alguns exemplos que, quero dizer, as pessoas falam o tempo todo sobre a limpeza étnica dos palestinos em Gaza. A Turquia costumava ser 20% cristã, lá na época em que Ataturk comandava as coisas, no início até meados dos anos 1900. Era um país com 20% de cristãos. Eles tinham uma das maiores e mais históricas populações greco-ortodoxas do mundo, porque, claro, o Império Bizantino se originou no que hoje é Istambul, antigamente Constantinopla. Era o coração do cristianismo grego. Hoje é menos de 1%. E isso se deve a uma série de políticas coercitivas, em sua maioria administrativas, que Erdogan e seus predecessores instituíram e que expulsaram a ortodoxia grega do país, tornando a Turquia quase 100% muçulmana. E também há, você sabe, o Catar, que eu também devo mencionar. Eles têm, na verdade, um número considerável de cristãos, e, além de Israel, são a população cristã que mais cresce no Oriente Médio. Não é porque eles dizem algo como queremos mais diversidade religiosa. É porque os pseudo-trabalhadores escravizados que eles trazem para fazer, você sabe, projetos de infraestrutura e para empregos, vêm quase todos de países cristãos. Há aproximadamente 400 mil. Quero dizer, de 400 mil a 600 mil cristãos no Catar. Eles têm 6 igrejas em todo o país onde podem prestar culto, e todas estão localizadas dentro de um único complexo em Doha. E se eles forem pegos pregando ou fazendo proselitismo, que é algo que muitos países muçulmanos proíbem, no Oriente Médio isso é realmente reprimido com bastante rigor, inclusive no Egito, mesmo que às vezes o vejamos como um aliado. Mas se você for pego, será deportado ou preso no Catar. Já em Israel, os cristãos podem fazer proselitismo. Eles têm livre acesso aos seus locais religiosos e administram muitos deles. A população está crescendo. E, na verdade, fora esses casos, acho que o Rossing Center fez um estudo sobre isso e encontrou 155 desses incidentes de cusparadas e intimidação. Fora isso, há muito poucos problemas de liberdade religiosa nesse aspecto em Israel. Samuel, quero agradecer pelo seu tempo, agradeço muito seu conhecimento especializado nesses diferentes tópicos sobre os quais conversamos. Como as pessoas podem te encontrar e ler seus artigos? Obrigado. Sim, você pode ler meu trabalho no site da FDD. É só digitar meu nome e todas as minhas publicações vão aparecer. Eu também tenho uma coluna na revista Providence. Então, se quiser me acompanhar por lá, e também estou no Twitter como Real Samuel. Muito obrigado e desejo tudo de melhor para você. Obrigado.